Amém, irmãos? Vamos estar iniciando. Creio que vai ser uma bênção esse curso, né? De grande libertação. Então vamos estar orando, apresentando ao Senhor este momento, esta jornada que vamos estar iniciando, para que o Senhor possa nos dar força, para que nós possamos ir até o final. Creio que vai vir mais pessoas, creio que vai estar participando mais pessoas. Alguns não vão poder estar vindo hoje, mas estarão juntos aqui conosco. Oremos. Senhor, te agradeço pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui presente para aprender da Tua Palavra. Senhor, revela aos nossos corações as Tuas sagradas Escrituras, para que nós possamos entender os Teus mistérios, que o Senhor possa conceder a cada um de nós as Tuas revelações, para que nós venhamos sair daqui, Senhor, edificados pela Tua Palavra, edificados pelo Teu ensinamento, edificados, Senhor, e transformados na nossa alma pelo poder da Tua Palavra. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Irmãos, então nós vamos estar iniciando essa jornada. Esse é um curso que vai trazer grande libertação. É um dos cursos que mais traz libertação, é o curso de salvação e reino. É a partir daqui que nós vamos conseguir ler a Bíblia de forma correta. Muitas pessoas não têm interesse por estudar a palavra, porque esse assunto ainda é um pouco obscuro na nossa mente. E aí a gente acaba misturando esses assuntos, salvação e reino, só que esses assuntos não podem ser misturados. E se nós misturarmos, vai dar uma confusão tremenda. Amém, irmãos? Então esse é um curso que vai trazer muita libertação, e eu creio que nós vamos enfrentar bastante batalha espiritual, mas fique firme, irmãos. Se está vindo batalha espiritual é porque é de Deus. Se está vindo guerra é porque é de Deus. Amém? Nós aqui tem uma apostila. Essa é a apostila do curso Salvação e Reino, 173 páginas por enquanto. Eu vou, de acordo com que eu vou estar ministrando, eu também vou fazendo alterações nela. Que a partir que eu vou estar ministrando também, eu vou fazendo adaptações, alterações. Até no final do curso ela vai ficar completa. Vai ser a irmã Patrícia, que bom tê-la aqui. A Lana também, que bom tê-la aqui. Então, até no final do curso ela vai estar mais completa, que eu vou fazendo alterações nela. Se os irmãos quiserem adquirir, ela está no valor de R$70. Aí os irmãos podem estar ali tem uns QR Code, então os irmãos podem estar adquirindo pelo QR Code. E também a matrícula, quem não matriculou, depois pode estar fazendo a matrícula pelo QR Code também. E aqui tem outro QR Code que é das aulas online. Então você pode estar adquirindo a aula online. A aula online, para os alunos presenciais, sai no valor de R$1. Por quê? Porque você já está pagando a mensalidade, né? Esse é o mínimo que a plataforma cobra. Então eu coloquei o mínimo aqui, R$1. Você adquire e você pode estar assistindo esta aula. Amém? Aqui está a apostila impressa e as matrículas das aulas presenciais. Como não deu prazo ainda de imprimir várias apostilas, eu fiz a impressão do primeiro capítulo que nós vamos estudar hoje. E o primeiro capítulo ele fica... Estou cobrando só o valor da impressão, irmãos, R$5. Aí está com a Thaís ali. Se os irmãos quiserem, pode estar levantando a mão, que a Thaís vai estar te entregando o primeiro capítulo que nós vamos estar estudando hoje. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar a apostila impressa. Não tem problema, eu vou estar enviando para vocês em PDF. Tá bom? Então vou estar enviando para vocês PDF, vocês podem estar lendo pelo celular, sem custo adicional. Mas quem quiser ela impressa, às vezes é melhor, né, para ler. Também tem algumas atividades nela que é para desenvolver. Então, acredito que vai ser uma bênção esse material na sua mão. Amém, irmãos? Fazia tempo, né, que nós não estávamos reunidos.
E hoje chegou o dia. Alguém vai querer, irmão? Se quiser, levanta a mão. Mateus, uma dessa, uma aula é R$5. Isso. Ela inteira é 70. Isso. Depende, porque eu estou cobrando o valor da impressão, né? Depende do capítulo. Se os irmãos não tiver o dinheiro agora, pode pagar depois, não tem problema não. Bem? Dá um pro meu pai também. Pode pagar depois. Pode ser, irmã Tamires. Como é que estão? Os irmãos estão animados? Felizes? Glória a Deus, né? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos estar iniciando então, irmãos? Aqui tem um sumário. Nessa apostila tem 14 capítulos. Mas creio que nós vamos acrescentar mais até o final do curso. São 20 aulas, né? Vamos tentar falar um capítulo por aula. Então, a prioridade de vocês agora é estar estudando essa apostila. Porque quando você estiver estudando essa apostila, você vai estar lembrando do que eu falei em aulas. E isso vai te dar uma absorção maior do conteúdo. Então, se você vem aqui, ouve, depois em casa você confere, depois em casa você lê a apostila, confere os versículos, então isso você vai absorver 60% do conteúdo. Se você ensinar alguém, então você vai absorver 95% do conteúdo. Então é assim que a gente estuda. Você adquire o conhecimento, ensina outra pessoa. E aí você vai estar aprendendo. A gente aprende mais ensinando do que sentado mesmo. Então você vai ter essa oportunidade de estar compartilhando esse conteúdo para alguém. Amém? Então, o primeiro capítulo vai falar sobre algumas bases da salvação. Glória a Deus. Para nós entendermos sobre salvação, irmãos, nós precisamos ter a primeira base, que é a tricotomia do homem. Tá? A doutrina na teologia que estuda sobre salvação se chama soteriologia. Essa é a doutrina que estuda sobre salvação. Mas na teologia e no grego, existem duas palavras para salvação. A primeira palavra é sozo. S-O-Z-O. Significa também salvação. E a segunda palavra é soteria. Salvação também. Qual que é a diferença dessas duas salvações? Sozo é livre da condenação. Esse é o significado da palavra sozo, livre da condenação. Bem, e soteria. Soteria também é sozo, porém tem coisas a mais. Por exemplo, tem o batismo. Então, quando se fala
Sozo, quem crê em mim tem a vida eterna, está falando de sozo. Quem crê em mim está livre da condenação eterna. Mas quando a Bíblia fala assim, lá em Marcos capítulo 16, verso 16, vai dizer assim, ó, quem crê em mim e for batizado, tem a vida eterna, é salvo. Quem crê em mim e for batizado, será salvo. Então aqui já se trata de soteria. É sozo, livre da condenação, mas tem algo a mais. Ok? Quando se fala de soteria, nós estamos falando de uma salvação completa de Deus. A soteria, ela é uma salvação completa. Ok? Sozo é uma salvação completa? Não. Sozo não é uma salvação completa. Sozo fala de livre do inferno. Uma pessoa, ela pode ser livre do inferno, mas ela não pode, às vezes ela pode acontecer com ela que ela não esteja salva completamente. Para nós entendermos sobre esses dois assuntos, nós precisamos entender sobre a tricotomia do homem. Que aí envolve outra matéria que se chama antropologia bíblica. Vou anotar aqui. Se nós não entendermos sobre a tricotomia do homem, vai ficar muito obscuro o processo da salvação de Deus. Fica muito obscuro. Nós não entendemos nada. Da onde começou, como que se dá a salvação de Deus, qual que é o processo, qual que é o caminho da salvação. Então nós precisamos estudar a antropologia do homem. E a doutrina que estuda a salvação é soteriologia. Amém? Mateus, o que significa tricotomia? Tricotomia significa o homem tripartido. Ok? O homem é tripartido. Você é tripartido. Por que você é tripartido? Porque você tem espírito, alma e corpo. Essa é a tricotomia. Espírito, alma e corpo. É o que nós vamos estar estudando aqui daqui a pouco. Eu estou só fazendo uma introdução. Quem está conseguindo entender? Amém. Certo? Então a tricotomia do homem é estudar o espírito, alma, corpo. Aí, você é isso: espírito, alma e corpo. Mas para que você possa entender também todo esse conteúdo, nós precisamos estudar outra matéria também, que é a matéria que se chama amartiologia. Que matéria é essa? É o estudo sobre o pecado, a queda do homem. Não faz sentido estudar sobre salvação se não tivesse a queda. Ok? Só existe a salvação porque houve a queda. Amém? Então a outra matéria se chama amartiologia. Ou amartia, que é o pecado, né? Amartia. Tudo isso aqui, irmãos, é grego, viu? Porque o Novo Testamento ele é escrito em grego. E algumas coisas é em aramaico. Mas algumas poucas palavras. Por exemplo, aquela palavra que Jesus vai dizer assim, efatá. Isso é aramaico. Abra-te. Né? Abrir os ouvidos. Efatá. Talita cumi. É aramaico. Ok? Talita cumi não é o nome de uma pessoa. Talita cumi é levanta-te, menina. Amém? Então, o Novo Testamento ele é escrito completamente em grego. Então, essas palavras aqui vêm do grego. Tá? Vem do grego, grego, tudo grego aqui. Agora, o Antigo Testamento é o hebraico. Então, quando estudamos o Antigo Testamento, nós temos que termos um pouquinho de noção acerca dessas palavras. A maioria do Novo Testamento é grego? Grande parte, 99%. 99%. Essa, amartiologia. Conseguindo entender, irmãos? Tá difícil? Tá tranquilo?
Qualquer dúvida pode levantar a mão que está perguntando. Fique à vontade, tá? Mateus, no caso desse zoso aí, é a salvação, só que leva, ela não está livre da disciplina, no caso. Não. Isso aqui não tem nada a ver ainda com disciplina. É só livre do inferno. Então é uma salvação incompleta. A pessoa, essa palavra não garante que a pessoa está salvo na alma, corpo e espírito. Não. Essa aqui, ela é só salva no espírito. Ok? Sozo você só aplica para salvação no espírito. Você nunca pode aplicar sozo para salvação na alma, por exemplo, e nem no corpo. Você pode aplicar soteria para a alma, o corpo e para o espírito. Porque quem é soteria também é sozo. Aquela situação de Jesus ao lado do bandido, crucificado, então ele usou. Isso. O que Jesus usou? Exatamente, ele usou o termo sozo. O que o ladrão na cruz falou? Lembra-te de mim no teu reino. É isso que ele falou. Porém, o reino não é pela graça. Aí o que Jesus falou? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Paraíso não é o reino. Glória a Deus. Então, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Porque ele creu. Então, ele foi sozo, salvo no Espírito. Salvo no Espírito. Livre da condenação. E ele não foi batizado. Essa é uma prova que ele não foi soteria. Porque soteria é zozo mais alguma coisa. É completo o soteria. É mais completo. Pode ser também que chegue a ser incompleto. Mas já passou da fase da livre da condenação. Ok? Quem compreendeu? Então, por isso tem muitas pessoas, por exemplo, na hora da morte, ela aceita Jesus, ela está sendo sozo, salva no Espírito. Mas nunca soteria, porque ainda faltou uma salvação ser desenvolvida nela. Isso vai clarear muito a mente de vocês, irmãos. Amém? Glória a Deus. Então você tem alma, corpo e espírito. Qual que foi a formação do homem? A ordem é essa. Primeiro o espírito foi formado, depois a alma e por último o corpo. Essa é a formação do homem. Ok? Vamos estar lendo então. Primeiro parágrafo do capítulo 1. Vamos colocar algumas bases no lugar. Para entendimento da maneira correta dos últimos tratados do final dos tempos e do reino. Precisamos entender sobre salvação. Caso contrário, dificilmente compreenderemos o desatar dos últimos dias, pois os últimos dias está intimamente ligado à maneira que somos salvos. Não somente os últimos dias, mas também toda a era do reino, assunto que posteriormente iremos estudar nessa apostila. Veja, a sua salvação está intimamente ligado aos últimos dias. Sem a salvação completa, você pode sofrer vários danos nos últimos dias. Amém? Porque vai envolver outras matérias, que é a questão da escatologia, quem fica, quem não fica na grande tribulação. Tudo isso envolve o quê? A salvação. A forma que você está sendo salvo. Porque uma salvação é pela graça, a do Espírito. Porém, a da alma, eu preciso participar. E nem todos participam. Então, a forma que eu sou salvo vai definir como eu vou viver na era do reino. O que é a era do reino? 1000 anos. Quando Jesus voltar. Jesus voltar, ele vai pisar aqui, no Monte das Oliveiras, lá em Israel. O monte vai partir pelo meio. Os judeus vão fugir, porque vai ter uma grande perseguição do anticristo com os judeus. Então, os judeus estão sendo perseguidos. Também, grande parte da igreja também vai ficar. Isso nós vamos estar falando. E eles vão fugir. Jesus pisa o anticristo, destrói o anticristo e seus ímpios. Quando ele destruiu os ímpios do anticristo, então inicia a era do reino. Mudou de era. Nós hoje vivemos na dispensação da graça e na era da igreja. A dispensação da graça é até no início da grande tribulação.
A era da igreja é até o final da grande tribulação. Amém, irmãos? Amém. Mas quando Jesus pisar, muda a era. Aí entra a era da justiça. Deixou de ser graça. Aí não vai ter graça mais, irmãos. Você entendeu? Porque agora vai ser um governo estabelecido por Cristo. Cristo vai governar sobre todas essas nações ímpias. Todas as nações. Você vê que hoje está uma bagunça a política. Mas Jesus é político. Não sei se você compreende isso. Jesus é político. E ele vai governar sobre todas as nações. Ou seja, ele vai ser o presidente sobre todas as nações. E você pode também estar governando junto com ele. Porém, esse reino não é pela graça. É por conquista. Vai depender do nosso esforço. E do nosso entendimento também. Acerca do que Deus quer para nós. Então, o presidente do Brasil vai ter que sair. Na época de Jesus, quando ele vier. Da Venezuela vai ter que sair. Não quer sair, mas vai sair. Né? Então, vai sair. Todos os presidentes vão sair. Para quê? Para dar lugar aos vencedores. Parte da igreja vence, parte da igreja não vence. Isso não significa que ela vai ser condenada. Porque tem a questão da disciplina. Porque um filho não pode ser condenado. Isso tem que estar bem claro. Um filho não pode ser condenado. Um filho pode ser disciplinado. Ok? Por quê? Por causa da filiação. Nós vamos estar aprendendo isso. Vamos continuar lendo? Deus tem uma só salvação, em 3 momentos distintos. Primeiro no espírito, depois inicia-se um processo de salvação na alma e por último no corpo. Então Deus, ele inicia o processo de salvação do homem no espírito. Ele não inicia na alma. Ok? E por último no corpo. Então a primeira coisa que Deus vai salvar em uma pessoa é o espírito. Depois a alma. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Por quê? Porque no mesmo lugar onde o homem morreu, é no mesmo lugar onde Deus começa a salvação do homem. Primeiro o homem morreu no espírito. Olha como que é o processo da morte do homem também. Assim como tem um processo da vida, também tem um processo da morte. O processo da morte veio primeiro, quando Adão pecou. Então ele morreu primeiro no espírito. Vou colocar aqui. Depois, ele foi morrendo gradativamente na alma. E por último, no corpo. Olha aí. Como que ele morreu na alma? Que ele morreu espiritualmente. Quando alguém morre espiritualmente, ele não consegue mais ter conexão com Deus. Porque Deus, ele é espírito. João 4:24. Deus é espírito. Como que o homem se relaciona com Deus? Pelo seu espírito. O homem é o único ser que é capaz de relacionar ao mesmo tempo no mundo espiritual e no mundo natural. Porque ele tem um espírito. Você tem um espírito. Então você é capaz de relacionar no mundo espiritual com Deus, que ele é espírito, e também com seus irmãos, por causa do seu corpo natural. Quem compreende? Então ele morreu aqui no espírito, quando ele desobedeceu. Por isso que Deus teve que enviar uma palavra à alma do homem, para que ele recebesse pelo entendimento e não mais pelo espírito. Quem pegou? Porque o que é alma? Alma é mente, alma é sentimentos e emoções. Isso é alma. Vou desenhar aqui. Só apagar aqui, né? Faz aí, irmão. 3 círculos. 3 círculos. Sim. Aí você divide ele assim, ó. Não se preocupe, a gente vai devagar. Devagar com Deus é rápido. O mais importante é que você saia com entendimento acerca desse assunto. Mas você vai compreender. A Bíblia vai ficar
destravada. Glória a Deus. Vai destravar o seu entendimento. Você vai começar a ler a Bíblia assim, você vai começar a notar cada detalhe desse aqui. É impressionante, né? Fizeram? Glória a Deus. Dá outra cor aqui. Aleluia. Então aqui você pode escrever espírito. Espírito. Aqui, alma. E aqui, corpo. Bem. O que é o espírito? O espírito, ele é intuição. Ele é comunhão. E ele é consciência. Pegou, irmãos? Isso é o Espírito. Ele é intuição, comunhão e consciência. Você já viu aquele irmão que fala assim, eu vi um anjo aqui na igreja? Na verdade, ele não está vendo ocularmente. Ele está vendo pela intuição. A intuição percebe os espíritos. Ok? Você vê o anjo na sua mente pelo espírito. Assim como Daniel tinha visões na mente. Não é que você vê um anjo ocularmente, porque um anjo é espírito, não tem como você ver ele ocularmente. A única maneira que tem como você ver ele ocularmente é quando ele se personifica. Hebreus vai dizer que muitos receberam anjos em casa e não sabia. Ele personifica, ele parece com você. Ele vira um homem. Aí você não sabe a diferença. Às vezes você pode ter passado por muitos anjos na rua e não ter visto a diferença, porque é como uma pessoa, do tamanho de uma pessoa. Glória a Deus. Amém? O que é a alma? Alma é psique ou sinônimo. Né? Sinônimo aqui para razão. Intelecto, razão, certo? Ou mente. Então toda vez que a Bíblia está falando mente, razão, intelecto, está falando da alma. A mente não fica no corpo. A mente fica na alma. É por isso que quando você parte dessa vida, você lembra das coisas. Você não esquece. Lembra do Lázaro? Lázaro foi sepultado, mas ele lembrou dos seus irmãos na casa dele. Porque a mente está na alma, não está no corpo. Glória a Deus. O rico. Perdão, irmãos. Aleluia. É o rico. Às vezes eu confundo os nomes assim. Amém? Vamos lá. Mente. O que mais? Emoções. E vontade. Emoções e sentimentos aqui, ó. Sinônimos. Aí. Sinônimos. Intelecto. Razão também. E vontade própria, tá? Vontade própria. Isso aqui se chama personalidade. Cada um de nós temos. Junto com temperamento. Cada um tem um temperamento. Isso é a sua personalidade. A alma é você. Por isso que em grego ela se chama psique. Amém? Mateus, essa vontade própria aí, qual é o sinônimo dela? De vontade? Livre-arbítrio, no caso? Também. Livre-arbítrio. Ok? E o corpo? O corpo é instintos. Vou colocar aqui. Instintos. O que mais? Locomoção.
e sensação. Instintos, locomoção e sensação. Seu corpo tem 6 instintos: comunhão, domínio, autoproteção, alimentação, reprodução. Tudo isso é instintos do corpo. Conseguindo entender, irmãos? Tá difícil? Olha o tanto que o homem é complexo. Mateus, no caso, essa comunhão que está nos instintos aí, ela é diferente daquela comunhão lá em cima, né? Ela é Sim. comunhão com Deus. Esse aqui é comunhão no mundo espiritual. Esse aqui é comunhão no mundo físico. Tá. No mundo físico. Amém? Então, quando Deus está lá no jardim, quando ele perde, o espírito do homem morre, ó, morreu. Agora ele só tem ali a alma e o corpo ativo. Então Deus envia a palavra dele na alma, na mente. Adão, onde está você? A primeira vez que Adão ouve a voz de Deus. Que antes ele não ouvia a voz de Deus, audivelmente. Ele ouvia no Espírito. Assim como hoje, nós ouvimos a voz de Deus no Espírito. Porque essa comunhão foi restaurada. Então é muito dificilmente você ouvir a voz de Deus audivelmente. A não ser que uma pessoa esteja muito morta espiritual. Amém? Então Adão morreu. Deus teve que mandar uma palavra. Essa palavra é Cristo, que vai atrás do homem e chama pelo nome. É por isso que quando o evangelho é pregado, é restaurada a comunhão com Deus. Porque o homem ele não consegue receber mais pelo Espírito, então ele tem que receber pela mente. Quando você prega a palavra, ele recebe pelo entendimento. E aí, quando ele crê, Deus ressuscita o Espírito dele. Porque o Espírito dele estava morto. Por isso que o texto vai dizer, Efésios 2, Ele vos deu vida, estando mortos em delitos e pecados. É poderosíssimo esse texto. Porque o espírito do homem está morto. Vamos ler? Efésios 2, verso 1. Pode ler, Thais, por gentileza? Sim? Isso. Isso, do minúsculo, do espírito humano. Vou até colocar aqui para ficar especificado. Eita glória. Esse é o espírito humano, tá? A Patrícia fez uma boa observação aqui. Não é o Espírito Santo, é o espírito humano. O E minúsculo. Pode ler, Thais, por gentileza. E vos vivificou, estando vós morto em ofensas e pecados. Viu, irmãos? Efésios 2, verso 1. Irmãos, esses primeiros dias é um pouquinho mais puxado, tá? Porque é tanta palavra, tanta coisa, tanto conceito, é um pouquinho mais agarradinho, um pouquinho mais pegado, mas depois a gente consegue fluir. É porque se nós não passarmos por isso, a gente não entende nada depois. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, é um homem psicossomático que faz a vontade da alma e dos pensamentos. Então ele está na alma aqui, faz a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ou seja, quando o homem está morto, Deus amou o homem,
Não é quando ele estava bem. É quando ele estava chafurdado no lamaçal. Aleluia. Isso é a prova do amor de Deus. Você não tinha vida. E Ele ressuscitou o seu espírito. Ele te deu vida quando você estava morto. Glória a Deus. Uma máscara da violência tem deixado a gente ficar morto. Deus é maravilhoso. E observe que o texto fala que vocês estavam nos pensamentos, nas más intenções, debaixo do espírito maligno, debaixo das vontades dos espíritos malignos. Mas Ele vos deu vida. Glória a Deus. Amém, irmãos? Isso é um texto poderosíssimo. Vamos ler? Continuar lendo? A primeira base. Posso apagar desse lado aqui? A foto, né? Vamos ler. Primeira base. O ser do homem é constituído em três: espírito, alma e corpo. O primeiro texto que nós temos aí é 1 Tessalonicenses 5 e 23. 1 Tessalonicenses 5 e 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que a nossa salvação está ligada com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Se Deus está falando assim, seja conservados íntegros e irrepreensíveis, ou seja, há uma possibilidade de corrupção no espírito, há uma possibilidade de corrupção na alma e há uma possibilidade de corrupção no corpo. Então tem como o homem se corromper nos três níveis do seu ser. No mais profundo nível ele tem como se corromper. Vamos continuar lendo? Espírito e alma e corpo não são sinônimos. Esse "e" é um intermediário que acrescenta ou adiciona. Então, o homem tem o espírito, ele tem o corpo e ele tem a alma. A alma não é sinônimo de espírito. São distintos. Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Há uma possibilidade de corrupção no espírito, existe uma possibilidade de deturpação da alma e há uma possibilidade de corromper-se na carne. Por isso, os três devem ser conservados íntegros na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O homem é espírito, ele é alma e corpo, nessa ordem. Primeiro Deus gerou o espírito e a alma, e por último o corpo. Quando a matéria estava preparada, o Senhor Deus soprou o espírito humano dentro da matéria. E a junção do espírito, a Neshama, com a matéria, que é o Basar, despertou a alma, que é a Nefesh, do homem. Olha aí, irmão. Essa é a formação do homem. Você foi gerado em Deus, antes da fundação do mundo. No espírito. Vamos ver aqui então a formação do homem. Como que foi a formação do seu espírito? Vamos lá. Vou colocar aqui Deus. O espírito. O espírito humano. Como que você foi gerado em Deus? Antes da fundação do mundo. Então você estava aqui, ó. Vamos colocar aqui. Você. E aqui Deus. Ok? Quando que você foi gerado em Deus? Antes da fundação do mundo. Não existia o cosmos. Não existia a terra. Não existiam os mares. Não existia nada. Você estava dentro de Deus. Esse ciclo aqui que eu estou fazendo é um ventre de Deus. É como uma mulher grávida. Pegou, irmãos? Amém.
A mulher grávida é uma sombra de Deus. Deus mostra na mulher grávida o que Ele é. Ou seja, você foi gerado dentro de Deus. Deus, Ele não cria espíritos. Deus, Ele gera espíritos. Aleluia. Assim como uma mulher grávida também gera um bebê, uma criança. Fez a semelhança da mulher, fez a semelhança dele. Exatamente. É uma sombra, uma projeção dele. Isso que é bonito, né? Deus sempre tem uma sombra, sempre tem uma relação. Sim, Ele revela Ele mesmo nas coisas criadas. O universo é outra mulher grávida, revelando Ele mesmo. Porque o círculo do universo é como se fosse o ventre de Deus. E a cabeça dele, terceiro céu. Né? Quem pegou? Então você estava dentro de Deus. Lê, por gentileza. Zacarias 12:1. Tem mais uma pergunta. Só mais uma. Pode perguntar. Aqui você diz que primeiro é a junção do espírito com a matéria, né? Aí despertou a alma. No caso, então, a alma foi gerada junto com o espírito. Sim. Ah, então ela só despertou quando juntou. Isso. Eu pensava que a alma era criada assim, junto na hora. É quando juntou o espírito e a matéria, ela foi Só... criada, né? Você imaginava que era assim. Não, ela foi criada também em Deus. Antes da fundação do mundo. Ela só despertou. Zacarias 12, verso 1. Na página 6 tem aí o versículo também. Posso ler? Pode sim, senhor. Oráculo da palavra do Senhor Jeová, concernente a Israel. Assim diz o Senhor Jeová, que estendeu os céus, e que lançou os fundamentos da terra, e que formou o espírito do homem dentro dele. Olha aí, irmãos. Dentro dele. 12:1. 12:1. Eita, Deus comigo. Quem pegou, irmãos? Glória a Deus. Pegar outro versículo aqui. Efésios 1:4. Vai dizer: assim como Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e sem mácula perante Ele em amor. Ele nos elegeu nele, dentro dele, antes da fundação do mundo. Qual você leu? Efésios 1:4. Vou anotar aqui. Bem? Então você foi gerado dentro de Deus antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus te conheceu. Deus te conheceu antes da fundação do mundo. Salmo 139. Verso 16. Salmo 139, verso 16. Pode ler, Thaís, por gentileza? Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe,
E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Aí. Quando nem um dia deles ainda havia. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, os quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Deus já escreveu os seus dias quando ele ainda nem existia. É isso que está dizendo. Aleluia. É isso. Quando você ainda nem nasceu, nem estava sendo formado, Deus ainda... Você nem viveu e Deus já descreveu os seus dias. Ele escreveu num livro tudo que ele sonhou para você. Ou seja, você teve um relacionamento com Deus antes da fundação do mundo. Porque ele vai dizer para Jeremias: Jeremias, eu te conheci antes que você fosse formado na madre. Quando que você declara conhecer alguém? Quando você tem um relacionamento com ele. Ou seja, Deus teve um relacionamento com você no Espírito antes de você ser formado na madre. Amém? E o melhor para dizer assim: e te constituí como profeta. Jeremias queria ser sacerdote, nasceu na casa de sacerdote, queria ser sacerdote. O que Deus estava falando para ele? Jeremias, que história é essa de querer ser sacerdote? Se eu já te constituí profeta. Nós já combinamos isso. Mas eu não estou lembrando disso não. Eu já te constituí profeta. Essas pessoas que vivem da própria maneira, no caso, elas vivem segundo A vontade dela. Isso. A parte da alma. Da alma dela, exatamente aqui. Vontade própria. Vamos dar um exemplo assim. Uma mulher que vive como se fosse um homem. Deus tem toda a trajetória, né? Toda a trajetória da vida dela ali. Sim. Porém, ela desvirtuou para um lado que ela quis seguir. Exatamente. Mas um grande dia lá será apresentado para ela. Sim. O que acontece? Foi muito bom a participação do senhor. É assim, Deus ele tem um livro, que é o livro do propósito, o livro que ele sonhou para você. Então esse é o livro de Deus que ele escreveu para você. O sonho de Deus. Esse é o livro de Deus. Sonho de Deus para você. Quando você nasce, você começa a escrever o seu próprio livro. Então, é o seu livro. O livro, por exemplo, do Mateus, o livro do presbítero Edmilson. Então, o seu livro. Ok? O seu livro, você começa a escrever quando você nasce, ele tem que estar compatível com o livro que Deus sonhou com você. Ele tem que estar compatível. Certo? Porque quando você nasce, você perde a consciência da eternidade. Você não lembra mais. É por isso que você precisa orar para que Deus possa te revelar o relacionamento que Ele teve com você antes da fundação do mundo. Se a tua vontade é essa. Exatamente. Por isso que Jesus, quando estava no Monte da Transfiguração, o que apareceu para ele lá? Moisés e Elias. E falava com ele a respeito da sua morte. Porque Jesus, até aquele momento, não sabia de que tipo de morte haveria de ser. Jesus, quando ele nasce, ele perde a consciência da eternidade. É por isso que ele precisou estudar a Bíblia. Ele começou a ler a Bíblia, leu o Gênesis, Êxodo, Números, então Levítico, Deuteronômio. Então ele foi lendo. Até que um dia ele leu Isaías 61. O Espírito de Deus me ungiu para pregar as boas novas. Está falando de mim. Fechou o rolo e sentou. E todo mundo. Por quê? Ele lembrou, revelou para ele. Você entendeu?
Então, para você descobrir o que Deus escreveu de você, você precisa orar, você precisa ler a Bíblia. Aí Deus vai começar a falar a seu respeito. Por que Jesus perdeu essa consciência sendo Deus? Por que ele perdeu esse desentendimento, não lembrava de nada, se ele era Deus? Ele é... um homem, né? Uhum. Ele perdeu a consciência por causa da humanidade, né? Ele é Deus, mas ele se fez carne. Ele se diminuiu, ele não se fez como Deus, ele se diminuiu. Porque se ele usasse a divindade, então ele estaria contra a vontade de Deus. Porque ele poderia, por exemplo, usar a divindade em vários aspectos. Ia ficar fácil. Então ele não podia usar a divindade, ele tinha que vir à semelhança da carne. Ele tinha que viver o que nós vivíamos. Então ele se submeteu à sua própria vontade. Ele, na verdade, ele ficou rendido. É mais profundo do que obediente. Ele se rendeu. Se esvaziou. Sim, exatamente. Se esvaziou. Isso. Então, se ele tivesse noção da eternidade, então ele não estaria debaixo da vontade de Deus e das ordens de Deus. É por isso que nós hoje estamos debaixo da vontade de Deus e das ordens de Deus. E quando nós conversamos com Deus, Deus vai revelando para nós. E às vezes ele nem revela, ele só coloca no caminho. Amém? O apóstolo Paulo disse: ele se esvaziou de toda a sua glória e em tudo ele se fez semelhante a nós. E ele se fez semelhante à carne, mas não à carne do pecado, porque Cristo é do céu. O primeiro Adão é da terra, mas o último Adão, que é Cristo, é do céu. Então Cristo ele veio em uma carne, mas uma carne não contaminada, porque a carne de Adão estava envenenada, mas a carne de Cristo nunca estava envenenada. Glória a Deus. Não tinha pecado. E nem natureza pecaminosa. Por isso que o apóstolo falou, né? O apóstolo falou: se fez semelhante a nós em tudo, porém sem pecado. Sem pecado. E sem natureza caída. Ou seja, Deus, o que aconteceu? Ó, Deus ele se dispensou para dentro da humanidade. Ele entra na humanidade. Esse é o Evangelho. Ele entra na humanidade. Por isso que ele é o unigênito do Pai. Antes da fundação do mundo, ele era filho de Deus já. Ele era filho de Deus. Quando ele entra na carne, e essa carne ela é crucificada, depois ela é sepultada, depois ela é ressuscitada, o que acontece? Ele introduz a carne em Deus. Deus entra na carne e introduz na carne. Depois Cristo pega a carne e introduz em Deus. E ele se tornou primogênito. Antes ele era o unigênito, depois ele se tornou primogênito. Não sei se os irmãos estão conseguindo compreender. É muito profundo, viu? Ele pega a carne e introduz em Deus. Que é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Terminando aqui o raciocínio. Qual que é o versículo do Senhor? Pela ressurreição. Quando ele ressuscita e vai assunto ao céu. Então o corpo dele não está na sepultura, está no terceiro céu. Glória a Deus. E importa que toda a plenitude de Deus habite nele. Vamos continuar aqui o raciocínio? Aqui, por exemplo, aí a pessoa não cumpriu os sonhos de Deus, tá? Ela fez segundo a sua vontade própria, não cumpriu os sonhos de Deus. E ela também não creu. O que acontece? Então vai acontecer no tribunal do trono branco. No tribunal do trono branco, Deus vai abrir o livro do sonho dele, vai abrir o livro da vida dessa pessoa, vai comparar os livros, ainda vai abrir outro livro que é o livro da vida do Cordeiro. Aí é que está os livros, né, Mateus? Comparar os livros. No juízo final, Eu falo os livros. os livros. E viu um grande trono branco, e cuja sua presença fugiu os céus e a terra. E não se achava lugar para eles.
E os mortos estavam diante do trono. Isso está em Apocalipse 20, verso 11. E foram abertos os livros. E ainda outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados segundo o que estava escrito nos livros. Apocalipse quanto? 20, a partir do verso 11. Glória a Deus. Vamos ver lá? Vamos navegar. Não se preocupa não, irmão. Nós estamos na aula, tá? Estamos falando do Espírito. Olha. Rapaz do céu. Glória a Deus. Deus que fez carne. Apocalipse 20. Verso 11 em diante. Posso ler, irmãos? E vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado nele, cuja face fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Também vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e foram abertos livros, e ainda outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. É aqui que Deus vai comparar os sonhos dele com aquilo que a pessoa escreveu. E Deus vai provar para ela por que ela está sendo condenada. Exatamente. Então essas pessoas que vivem a sua própria vontade, mas não vivem a vontade de Deus, um dia vai ter que passar pelo tribunal. Um dia vai ter que passar. Porém, esse tribunal, anote isso, esse tribunal não é para crente. É só para ímpio. Crente não passa por esse tribunal. Crente fica atrás de Cristo. Porque Cristo vai estar julgando. Nós vamos estar atrás dele. Porque nós cremos. E os que estiverem na frente, é os que estão condenados. Então se a pessoa ela aparecer de frente para o trono, já era. Aí é lago de fogo. Se ela aparecer de trás do trono, graças a Deus. Glória a Deus. Creu. Sozo. O fim determina tudo, né? A salvação determina o fim. Amém, irmãos? Trono branco? Pode perguntar. Sobre a questão. Porque você está falando sobre os sonhos. Né? O sonho de Deus, né? E aí a gente faz o próprio livro, a gente nasce, não lembra de nada. Uhum. Só que aí, de qualquer forma, a consequência é nossa, porque a partir do momento que você procura, mesmo que você antes, né, escreveu o livro que estava todo bagunçado, aí a partir do momento que você decide crer em Cristo, confessar Cristo, aí você pode escrever um novo livro, no caso, né? Isso, uma nova história. agora no caso você começa um novo livro, por quê? Porque você é uma nova pessoa, você agora se tornou filho de Deus, você é outra pessoa, outra criatura. Aquela criatura é obras mortas, não conta mais. Aí no caso aí não tem justificativa, né? Não tem como falar, não sabia, mas não procurou saber. Então, exatamente, tem a questão da preguiça espiritual, né, pessoal? Então a partir do momento que eu creio em Cristo, eu sou uma nova pessoa. As obras que eu fiz antes é obra morta. Não quer dizer que eu não vou colher as consequências. Mas eu estou uma nova pessoa em Cristo Jesus. Não quer dizer que eu não vou deixar de colher aquilo que eu plantei no passado. O texto só está nos dizendo que nós, a partir de agora, devemos nos envolver com coisas novas. Porque a lei da semeadura é verdadeira. Não é porque eu tenho a Cristo que eu vou deixar de colher aquilo que eu plantei de ruim. Eu estou salvo. Mas a consequência natural vem. Amém? Vamos continuar, irmãos, aqui na apostila? Glória a Deus. Gênesis 2:7. Está aí na apostila também. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida. Esse fôlego de vida é a Neshama. É o espírito que estava dentro de Deus já. Neshama. Então, se você quiser colocar aí entre parênteses depois,
pode estar colocando, Neshama. Como está aí em cima, Neshama. E soprou o fôlego de vida, esse é o Neshama, e o homem passou a ser alma vivente. Formou o homem do pó da terra, Basar. Olha aí, a matéria, Basar, o homem do pó da terra, pó molhado. Fala pó, mas é molhado, porque subiu um vapor da terra, né? E soprou. Esse soprou aqui é como se o texto estivesse dizendo assim, ó. Tirou Deus o espírito do homem de dentro dele e colocou na matéria. E então despertou a alma do homem. Inclusive essa alma aqui, ó, que você tem, você escolheu ela. Porque tinha várias almas lá e você escolheu ela. Você escolheu para formar o ser. Porque espírito sem alma não é um ser. Então não existe essa questão de que a alma vai para um lugar, o espírito vai para outro lugar, e o corpo vai para outro lugar. Quando o corpo vai para um polo, ok? Mas o espírito e a alma nunca desacoplam. Nunca desacoplam. Porque se desacoplar, desmancha o ser. Se desacoplar, desmancha o ser. Então a alma é sempre unida e o espírito sempre unido. Por mais que... O que é morte? Morte é separação. Então, quando se separa o corpo da alma e do espírito, o espírito volta a Deus. Mas não para dentro de Deus novamente. Volta à disposição de Deus. Pegou? Volta à disposição de Deus. Estou aqui, faça o que o senhor quiser. Porque depois da morte segue-se o juízo. Se segue o juízo, está à disposição de Deus. Para ir para onde? Se está salvo, para o paraíso. Se está condenado, para o Hades. O corpo espiritual, irmãos, tem língua, tem olhos, tem ouvidos, igual o corpo natural. É um corpo. O espírito do homem é um corpo. Se eu desfaço aqui o ser, então esse aqui eu já estou entrando por outra linha. Por exemplo, o carecismo. Né? Então não tem essa questão de que a alma vai para o Hades, o espírito vai para Deus, até o espírito do ímpio vai para Deus. Imaginava que ele voltava para Deus, voltava lá para Deus, entrar em Deus de novo. Entrar em Deus. Voltava para lá. Mas volta para uma disposição. O que vai ser feito? Deus vai decidir. Isso, ele chega do Espírito. De lá do trono, Deus já decide para onde ele vai. A decisão. Volta a Deus. Isso. Exatamente. E não entrar dentro de Deus. Acha esse versículo aí, Rogério. Eclesiastes. Os irmãos estão conseguindo aprender? Tá sendo muito denso? Está sendo muito conteúdo, irmãos? Se tiver muito rápido, vocês falam. Não, vai um pouco mais devagar, Matheus. O Espírito vai para Deus. O Espírito vai para Deus. Veja que não desacopla. Depois que vem a morte, que é a separação do corpo, vai ao pó, então o espírito sobe para a disposição de Deus. Não, é Eclesiastes. Eclesiastes 12. Eclesiastes 12, qual? Na morte, o espírito volta a Deus. Eclesiastes 12, é o primeiro. 12, 7? Lê pra gente, Thaís. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aí. Observe o detalhe, porque a riqueza da nossa fé está nos detalhes. Lê novamente esse trecho que volte a Deus, mais devagar, Thaís. Vamos pegar uns detalhes. E o espírito volte a Deus que o deu. Olha aí, que o deu. Não está dizendo que volta para dentro de Deus. Está dizendo que volta a Deus. Se é a Deus, é a disposição dele. Amém? Porque se... Deixa eu ler nessa tradução aqui. Sim.
e o pó volta a Deus, como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. O Espírito volta a Deus que o deu. E o pó volta à terra. O pó volta à terra. E o Espírito volta a Deus como era. Como era. Quero mostrar para os irmãos, Lucas 19. Mostrar. Irmãos, nós vamos assim direcionados pelo Espírito, tá? Verdade. Não é que a gente está saindo, não. É onde o Espírito está nos guiando. Lucas 19. Deus que deu o Espírito a nós. Sim. Até o pó volta à terra, porque era da terra. Sim. E o Espírito volta a Deus que o deu. Deus deu o Espírito a nós. Não, 19, não, é 16, tá? Verso 19. Senhor, glória a Deus. Posso ler, irmãos? Esperar os irmãos encontrar, porque essa aqui é uma revelação muito importante. Lucas 16 e 19. Igreja do Senhor. Posso ler, irmãos? Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes a chaga. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Observe que isso aqui não é uma parábola, é uma história verdadeira, porque tem nomes próprios, tem Abraão, tem Lázaro. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, e estando em tormentos, viu ao longe, marca aí, vê. Tem olhos, se viu? Amém? Observe que no verso 22, o seu corpo foi sepultado. Mas no Hades, ele tem a visão. Ou seja, essa visão é do corpo espiritual. Isso, é o 22. É o que fala do sepultamento do corpo. E o 23 vai dizer: viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse, verso 24: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo. Tem dedo? E refresca a língua. Tem língua. Vê que o espírito não está lá em Deus? Está no Hades, do ímpio? Junto com a alma dele? Está no Hades. Isso aqui é no Hades. Ele não está dentro de Deus. Ele está com sede. Ele está vendo o que Lázaro está no seio de Abraão. Amém? Porque se ele se desfizesse o ser, então a alma não vê. Amém, irmãos? No caso, também está com o espírito, porque também dá arbítrio, né? Oi? Ele tem a consciência própria, no caso, a intuição é aliada. Comunhão, Não, consciência. Intuição, comunhão, consciência. Vontade própria, emoções. Consciência. Ele está consciente de tudo, então isso vem do espírito, no caso. A consciência vem do espírito. Então isso prova que o espírito dele está lá. Está lá, a mente dele está lá também, ele está lembrando dos seus irmãos. O que não está lá é o corpo. O corpo natural. Posso continuar lendo, irmãos? E refresca a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te, aí tem mente,
do que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe: rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, lembrando seus irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam. O que é Moisés e os profetas? A Bíblia. Moisés e os profetas. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém dos mortos ressuscite. E Abraão estava certo. Jesus ressuscitou dentre os mortos e olha como é que está o mundo. É verdade. Amém? Viu aí, irmãos? Você vê que o Espírito dele está lá. Ele não desaclopa. Quem pegou? Vamos continuar na portilha, né? Quando eu fui gerado em Deus, antes da fundação do mundo, antes de Deus formar a terra, você já tinha sido gerado em Deus. Antes da fundação do mundo, seu espírito e alma já existiam. Página 6. Zacarias 12:1, a gente já leu. Primeiro Deus gerou o espírito do homem dentro dele antes da fundação do mundo. Depois que o homem já está formado, Deus toma do pó da terra e forma um boneco inanimado e sem vida. Quando esse corpo inanimado está moldado, esse é o significado do verbo, que Deus ele molda do barro com as próprias mãos, Deus sopra nas narinas o espírito humano e o homem passa a ser a alma vivente. Alma vivente, um ser inteligente, um ser capacitado de entendimento. Amém, irmãos? E discernimento. E essa alma inteligente, Deus deu 2 corpos. O corpo natural, para interagir no mundo natural, e o corpo espiritual, capaz de interagir no mundo espiritual. O homem é o único ser, a única criatura em todo o universo capaz de interagir em 2 mundos conscientemente. Mundo espiritual e mundo natural. João 4:24. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se Deus é espírito, como eu poderia me relacionar com ele sendo carne? Não haveria possibilidade nenhuma. Então Deus deu ao homem um corpo espiritual para que a comunhão com ele fosse possível. E nos deu um corpo natural para que o relacionamento com as coisas naturais, inclusive os nossos irmãos, fosse possível. Jó 32, verso 8. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz entendido. Vê a dicotomia do homem? Na verdade, há um espírito no homem. Esse A com H na verdade, existe um espírito do homem. E não é o Espírito Santo, porque está com E minúsculo. E esse faz entendido, no caso, é a alma. Exatamente, a alma. O Espírito do Todo-Poderoso o faz entendido. Isso é você. O sopro do Todo-Poderoso faz o homem entendido, ou seja, o faz alma vivente. O homem não é um espírito. Há nele, existe nele um espírito. O ser é a alma, que é o psique. E não o espírito, como foi ensinado de forma correta na igreja brasileira, de que o homem é um espírito que possui uma alma e habita em um corpo, pelo Dr. Kennedy Reagan. Tem esse ensinamento errado, que o homem é um espírito, aí você tem que ficar repetindo, o homem é um espírito, que tem uma alma que habita no corpo, o homem é um espírito, porque não é doutrina. Então você tem que repetir para ficar na memória, mas não é doutrina.
não entra no coração. Que a Bíblia diz que existe um espírito do homem. E essa ideia é incorreta, pois o homem é a alma e ele tem um corpo espiritual para interagir no mundo espiritual e um corpo natural para interagir no mundo natural. O que é a morte? É quando desliga um desses corpos. Quando o espírito do homem deixa o seu corpo, o homem é morto. Isso está em Tiago 2,26. Pode ler para a gente, Thaís, por gentileza? 2,26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, o corpo sem o espírito está morto. E aí? O corpo sem o espírito está morto. Porque desligou a conexão com o mundo natural. Mas a morte física, somente para este mundo. Para o outro mundo, que é o mundo espiritual, não. Se a pessoa morreu fisicamente, morreu só para o mundo natural. O mundo espiritual, ela vive. Então, depois que ela morre, os olhos do espírito abrem. Vê? Aí você vê tudo. Você vê anjo, você vê espíritos malignos, você vê anjos caídos, você vê tudo. Você vê os dois lados. Vê o mundo físico e o mundo invisível. Então, quando a gente está dormindo, a gente quase que desliga, né, esse corpo. Isso. A gente começa a ver umas coisas no sono, né? Exatamente. Isso é o quê? É só uma demonstração do que é morte. O sono, quando você está dormindo, é só uma demonstração do que é morte. Deus está demonstrando o que é a morte. Uma pequena demonstração. Você não lembra de mais nada dessa vida quando você está dormindo. Nada. Entendeu? Inclusive o sono e a morte na vida é sinônimo, né? Sim, Deus trata a morte dos santos como sono. Mas aí, ele também te dá uma demonstração de todo dia ele te levanta, te ressuscita. Para você confiar nele, que ele vai te ressuscitar. Glória a Deus. Viu, irmãos? Aí quando o espírito sai, você é acompanhado por anjos, como aconteceu com Lázaro. Você vai ter que passar pelas regiões celestiais para ir até o paraíso do terceiro céu. Nas regiões celestiais habita só espíritos malignos. Espíritos malignos não, anjos caídos. Eles habitam lá, é a moradia deles. É por isso que Efésios 6 vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados, potestades, domínios e hortes nas regiões celestiais. Quando o espírito sai do corpo, ele vai para cima. Todos os espíritos vão para cima, todos, inclusive do ímpio. Porém, quando chega lá, o justo, o que creu, brilha uma luz. E ele passa. O que não creu, não brilha a luz. E como que passa? Você entendeu? O que acontece? Os anjos caídos pegam ele, amarram esse espírito, essa alma, e desce com ele novamente para o centro da terra, onde está o inferno, que é também chamado Hades no grego. Então ele tem a sensação, irmão, isso deve ser muito ruim, porque ele tem a sensação que ele está subindo e está indo para o céu. Quando chega lá, ele é barrado nas regiões celestiais. É muito ruim isso aí. Eu assisti um filme, ele morreu, eu suspiro. Certo. Eu esqueci o nome desse, eu tenho que procurar ele. Aí foi subindo, ele alegre, nossa! Parou lá em cima, na região lá. E eu não entendi ele não, porque agora tem que eu estou entendendo ele. Virou, pegou ele, marrou, ele desceu. Esse filme tá certo, eu religioso, esse filme tá certo, Jesus tá errado. Sei, na vida esse filme tá errado. Porque eu não vi ninguém falar isso que esse filme tá falando. Tá certinho, filho. Tá certo. Deixa eu mostrar pela porra. Na verdade, eu não gostei. Sim. Porque esse sentimento a gente também tem aqui na Terra. Porque às vezes a gente pede uma coisa para o Senhor, aí de repente
A gente está no meio da aflição ali, pensando que Deus não vai resolver. Mas na verdade vem, ó, no leito da morte. Sim. Entendeu? É. Então a gente já tem essas sensações aqui na terra. Tem umas pequenas amostras. É igual o sono também. Exatamente. Davi passou por essa sombra da morte, né? Os irmãos dele afogaram ele, e a alma dele e o espírito dele foi subindo até as regiões celestiais. Davi. Ele teve essa experiência de quase morte. Ele foi subindo lá. E quando chegou lá, Deus veio. Falou, não é a hora, volta. Salmo 23. Davi teve essa experiência de quase morte, porque os seus irmãos tentaram afogar ele, né, rio abaixo, e por isso que Deus vai guiar ele por águas tranquilas, porque ele é solto, inconsciente. Aí o que Deus faz? Começa a guiar ele por águas tranquilas e coloca ele em verdes pastos, para ele não morrer afogado. E quando Deus faz isso, o espírito e a alma dele volta para o corpo. É o Salmo 23. Exatamente. É a mão de Deus. Então, quando Deus não quer que alguém parte dessa terra, não vai partir. É no momento. Os irmãos de Davi eram mal para ele, igual os irmãos de José. Porque isso aí é outro estudo, né? Hebreus 4:12. Irmãos, é puxado, né? Mas isso aqui vai gerar vida de forma extraordinária em você. Você vai perceber nitidamente a transformação que vai acontecer na sua alma. Porque a palavra, ela transforma a alma. Que você, né? Não, isso que é o Espírito. Ele transforma a alma. Glória a Deus. Metamorfose é uma palavra também grega que fala de transformação da mente, do caráter. Hebreus 4:12. Está na apostila aqui, irmãos. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém? Irmão, se quiser tomar uma água, pode ficar à vontade, viu? Pode ficar à vontade. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, essa Pai. Glória a Deus, glória, graças a Deus, essa oportunidade. Irmão, já estou feliz com tanto de conteúdo que os irmãos já pegaram hoje. E como que Deus está fazendo fluir. Porque eu não posso mudar de conteúdo até que eu entenda que vocês entenderam. Porque o Espírito Santo, ele me segura até você entender. Eu não posso passar para o próximo nível enquanto não há entendimento. E aqui vocês estão entendendo fácil. E isso não é normal. Isso é porque é a graça de Deus. É a graça de Deus. Nós estivemos em oração muitos dias para que Deus pudesse, né, agir. Estivemos em oração muitos dias. Porque não é fácil.
Não é fácil. A batalha espiritual é grande. O nível de revelação que você vai ter é profundo. Mas isso vai ser muito poderoso na sua vida. E se você está aqui é porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem algo na sua vida. É apta para discernir. Essa é a palavra de Deus. É viva. Ela é eficaz. E mais cortante do que a espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Aqui eles usam isso aqui, esse texto, para dizer que o espírito e a alma desaclopam. Entendeu? Quem compreendeu? Então eles usam esse versículo, olha lá. Penetra até a ponto de dividir alma e espírito. Aí eles pegam o versículo e usam isso. Mas aqui não está falando de dividir para desaclopar. Está falando de que a palavra de Deus ela é tão poderosa que ela penetra a ponto de separar para discernimento, mas não para desaclopar. Ela sabe exatamente o que vem da alma e exatamente o que vem do espírito. A palavra. Exatamente. Então, quando a palavra de Deus fala com você, automaticamente ela te dá o discernimento do que é mente, do que é intuição, do que é emoção. Quem pegou? Você sabe exatamente o que é mente pela palavra de Deus. Você sabe exatamente o que é intuição pela palavra de Deus. Você sabe exatamente o que é instintos pela palavra de Deus. Ela separa para discernimento e não para desaclopar. Amém? É como o Evangelho de Deus. Grava isso aqui, isso que é muito importante. Evangelho de Deus. O que é o Evangelho de Deus? O Evangelho de Deus é o Evangelho da graça e do reino. Vê, esse é o Evangelho do reino. Ele é o Evangelho da graça e do reino. Tudo junto. Mas por que nós fazemos essa divisão? Fazemos essa divisão para entendimento e discernimento. Por isso nós estudamos Evangelho da salvação separado, depois Evangelho do reino de forma separada. Mas depois que você entender os dois, aí você junta. Aí você vai saber exatamente o que é graça e o que é salvação, ou o que é reino. O Evangelho de Deus, quando está assim na Bíblia, Evangelho de Deus, ele está falando de salvação e de reino ao mesmo tempo. Quer uma amostra? Romanos 1, Thaís, lê por gentileza. Romanos 1 e 2. Aliás, do 1 ao 2. Pode ler. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Viu, irmãos? Separado para o Evangelho de Deus. Lê novamente, tá? É só o versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aí. O livro de Romanos fala do Evangelho da graça e do reino, ao mesmo tempo. São detalhes, né, irmãos? Agora, quando você lê o Evangelho de Deus, é isso aqui. Graça e reino. Vamos continuar, irmãos? Na apostila? O texto de Hebreus 4 e 12 não está dizendo de desacoplar, ou uma coisa que está ligada à outra, ou de desmanchar o ser. Está dizendo que a palavra de Deus é tão poderosa, capaz de ir tão profundo, a ponto de dizer para você exatamente o que é uma junta, exatamente o que é uma medula, exatamente o que é a alma e exatamente o que é o espírito. A alma e o espírito nunca desacoplam. Se desacoplasse, desfaria o ser. A ideia de que a alma vai para o céu
ou para o inferno e o espírito volta para dentro de Deus é uma ideia falsa, de leitura mal interpretada das Escrituras. Nós já lemos, né, Eclesiastes 12:7. O espírito e alma juntos, acoplados, volta a Deus. Não é voltar para dentro de Deus, mas sim volta a Deus, ou seja, a disposição de Deus para seguir-se com juízo. Isso está em Hebreus 9:27. Vamos continuar então na formação do homem. Jó 33, verso 6. Eis que vim de Deus, como tu, do barro também fui formado. Olha a tricotomia do homem. Olha a tricotomia do homem nesse versículo. Eis que vim de Deus. Que parte de mim que veio de Deus? O Espírito. Como tu, do barro também eu fui formado. Como tu, eu, alma, barro, Bassar, tricotomia do homem. Olha a explicação embaixo. Eis que vim de Deus. Que parte do homem veio de Deus? O Espírito, Neshama. Como tu, do barro também eu fui formado. Tu e eu, alma, Nefesh. E barro, corpo, homem tripartido. Primeiros Coríntios 15, 41 até o 44. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Veja, a Bíblia afirma que o espírito é um corpo. A prova que tem um corpo espiritual é o corpo natural. Essa é a prova. Porque vai dizer assim, se há corpo, se existe corpo natural, há também corpo espiritual. Se você tem um corpo físico, então você tem um corpo espiritual. Essa é a prova de que existe um corpo. Então a Bíblia afirma que existe o corpo espiritual. Jó 33, 4. Tá, você pode ler pra gente? O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Olha aí. Agora é o Espírito Santo. Quem que te fez? O Espírito Santo. Vai dar com E maiúsculo. O Espírito Santo me fez. Forte, né, irmãos? E o sopro do Todo-Poderoso me dá vida, Nefesh, alma. O Espírito Santo. Assim como ele fez Jesus no ventre de Maria. Então o Espírito Santo que gera vida, faz a vida. Então esse último tópico que eu falei para vocês, né, sobre a mulher grávida. O soprar de Deus me deu vida, me deu entendimento. Deus tirou o meu espírito de dentro dele e colocou na matéria. E o resultado foi o terceiro elemento, a alma vivente. Então nós já finalizamos esse assunto da tricotomia do homem. Amém? E agora nós entraremos na queda do homem. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Jó 33, 4. Poderoso. Glória a Deus. Achou na apostila? Presbítero Edmilson, achou? Tá certo. Segunda base, a queda do homem. Só a partir da queda do homem há uma necessidade de salvação. Quando Deus cria o homem, ele cria-o segundo a sua imagem e semelhança e o coloca no jardim do Éden para cuidar e lavrar. Mas Deus, ao invés de deixar o homem cuidar e lavrar,
Ele foi na frente, plantou o jardim, fez frutificar e colocou Adão para desfrutar. A intenção de Deus, desde o primeiro momento, sempre foi prover o homem. O jardim de Deus, as árvores de Deus, os frutos de Deus, e deu para o homem. Desfrute. Deus gosta de ser lá. Primeiro Deus faz o homem, depois Deus planta o jardim. Observe que o jardim foi plantado no Éden, não é o jardim, o Éden não é o jardim, ele foi plantado no Éden. O Éden é o planeta Terra. Leia. Esse é o planeta Terra. Esse é chamado Éden. Leia. Antes do pecado. Que a palavra Éden é lugar de delícias, lugar deleitoso. Aqui estava a natureza selvática e Deus plantou um jardim no Oriente. No Oriente. E esse jardim é quadrado mesmo. Quadrado. Isso. E cada lado desse quadrado aqui é um rio. Rio Pison. Está tudo lá em Gênesis. O jardim de Adão é um jardim quadrado. Então Deus ele faz o jardim, o homem está fora. Né? Vou desenhar aqui o homem. O homem está fora do jardim. Só depois Deus planta o jardim, espera crescer. Aqui não foi rápido não, demorou. As árvores teve que crescer, os frutos teve que nascer. Depois colocou ele aqui, ó. E a mulher nem tinha sido formada ainda. Quando ele colocou lá. Hã? Exatamente. Aí o que Deus fez? Deus plantou no jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida e todas as outras árvores. E disse para o homem, deu uma ordem, de toda a árvore do jardim poderás comer livremente. Observe que foi uma ordem. Ou seja, se o homem não comesse das árvores do jardim livremente, ele também estaria transgredindo. Era tão pecado como comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque a gente só presta atenção na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele também deu uma ordem para comer das outras árvores. Não comer das outras árvores era tão pecado quanto comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você sabe o que aconteceu? Está explicando agora, Ian? Vamos pôr aqui. A árvore. Uma árvore, vamos pôr outra árvore. Ambas é próxima do jardim. Então essa aqui CBM, conhecimento do bem e do mal. E árvore da vida. Ok? E as outras árvores. Todas as outras árvores. Vamos ler Gênesis? Está aqui já. 2:16. Está na apostila. Veja o versículo. Isso aqui é a Almeida Revista Atualizada. Talvez pode estar até diferente um pouco. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Observe, é uma ordem. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
Observe que Deus não está falando que vai matar eles. Ele está dizendo que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal é uma consequência que ele vai enfrentar, que é a morte. Mas não está dizendo que Deus vai lá e matar ele. Mas se ele comer, certamente ele morre, como uma consequência. Ou seja, a morte nunca foi uma punição de Deus. Foi uma escolha do homem. O homem que escolheu morrer. Nunca foi. A punição de Deus foi a maldição que ele trouxe sobre a terra. Na terra não. É na terra isso. Maldita é a terra por tua causa. Mas ele não amaldiçoou o homem, porque ele abençoou o homem em Gênesis 1. 3 coisas que Deus abençoou na criação: o sábado, os animais e o homem. O homem está abençoado. Sede fecundos, multiplicai. Abençoou. Quando o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que ia acontecer com eles? Só morte. Mas a punição foi por quê? Não foi porque ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi porque ele deu ouvido à voz da mulher. Ok? Deu ouvido. Mas não por causa da mulher, isso aqui. Deus não está falando por causa da mulher. Deus está falando de um princípio quebrado. Que poderia acontecer com qualquer um. É quando um líder deixa de ouvir a voz de Deus e passa a ouvir a voz de um liderado. É quando você deixa de ouvir, deixa de fazer a vontade de Deus, faz a vontade dos amigos. É um princípio quebrado. Por isso que vem a punição. Quem compreende? Amém. Então, Deus deu essa ordem: de toda árvore comerás livremente. Quando que o homem peca? Quando ele dá as costas para a graça de Deus. Porque comer de todo fruto que Deus plantou, que Deus fez crescer, que Deus fez produzir na árvore, isso é graça. Então, quando o homem dá as costas para a graça de Deus, vem o quê? A perdição. O homem, irmãos, ele só é condenado, não é pelas práticas ou pelo comportamento que ele tem. Ele é condenado por rejeitar a graça de Deus. Toda vez que ele não crê. Ele pode ser um idólatra, mas se ele crê, ele é salvo. Ok? Porque o comportamento dele não é o que salva, é a graça de Deus. Ah, mas quer dizer então que eu devo levar a vida de qualquer forma? Não. Porque para minha infidelidade também existe um tribunal, que é o tribunal de Cristo. Esse tribunal é para disciplinar ou para galardoar as minhas boas ou más obras, depois de crente. Porque tem muito crente que aceita Jesus, mas continua mentindo, continua enganando os outros. Então, para minha infidelidade, existe um tribunal. Tribunal. E essa pessoa, ela pode passar até 1000 anos sendo disciplinada por Deus. É forte, né? É o tribunal para disciplina, não para condenação. Não para condenação. Porque filho, isso tem que estar bem claro na sua mente. Filho nunca é condenado. Não há condenação. Mas isso não quer dizer que eu estou isento de disciplina. Deus fala de vários tipos de disciplina. O mais ruim de todos eles é o dano da segunda morte. Porque o dano da segunda morte, vou colocar aqui, é um lago também de fogo. Tá? Ele é fogo. E uma pessoa vai ser lançada nesse fogo por um período. Por um período. Para quê? Por causa das suas más obras em vida depois de cristão. Fogo de correção. Correção. Não é para salvação. Como os católicos falam do purgatório. Que no catolicismo fala que o purgatório está acontecendo agora para completar a sua salvação. Mas isso é incorreto. Salvação é pela graça. É dom de Deus. E esse fogo não vai estar acontecendo agora. Só quando Jesus voltar no tribunal.
Isso está em Apocalipse. O dano da segunda morte. Observe que dano da segunda morte não é a segunda morte. É só um dano. É só ser prejudicado. É como você colocar o dedinho lá na chama do fogão. O que vai acontecer? Um dano. Mas você não ficou lá. Você tirou. Então alguns vão ser colocados no fogo e vão ser tirados. Depende. Esse é o mais grave, né? Vai ter açoites, vai ter prisões. Tudo isso nós vamos estar aprendendo aqui na apostila, com base bíblica, irmãos. Não é coisa que eu vou estar inventando, não. Eu vou estar provando biblicamente para vocês. O dano da segunda morte é o último grau, é o mais alto grau da disciplina. O mais alto grau da disciplina. Ele tem que ser muito ruim, irmãos. Ele tem que ser um crente muito ruim. Esses são os piores. Muito ruim. Não me lembro. Então, tem muitos cristãos que acham que nunca vai passar por um tribunal. Mas vai passar. E tudo isso é graça de Deus. Porque Ele tem que completar a obra. Você lembra que eu falei para vocês que tem pessoas que morrem, só foi salvo no espírito, ainda falta a alma e falta o corpo. A alma ainda é mau caráter. Precisa ser tratado. Mas como que trata a alma? Pela palavra de Deus. Não é pela minha própria vontade. É quando eu começo a estudar a palavra de Deus, aí eu vou sendo tratado, de pouco a pouco. Amém? Não é mágica também. Vamos ler aqui, irmãos? Quando olhamos para essa declaração, a primeira sensação que temos é que parece que Deus está nos privando algo. Mas esta concepção é incorreta. Em Gênesis 2:8, Deus planta o jardim e o homem ainda está fora do jardim. Então Deus pega o homem que havia formado e coloca no jardim e provê do jardim e do alimento de Deus. Isso prova que Deus não é privador, mas sim doador. O jardim e todas as árvores eram de Deus. Ele coloca o homem e dá essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Primeiro ele provê, depois ele diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Agora imagine, um jardim inteiro, de qualquer árvore que o homem comesse agradaria a Deus. Olha aí. De um jardim inteiro, de qualquer árvore que ele comesse, ele agradaria a Deus. Só tinha uma única maneira de desagradá-lo. Porque se não há uma maneira de desagradar a Deus, eu estou condicionado ao acerto. E tudo não passaria de uma farsa. Porque eu não teria nenhum poder de decisão. Se Deus não tivesse colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal, eu não poderia decidir se eu queria ficar naquele jardim. Ou seja, eu estaria condicionado ao acerto. Mas para que o relacionamento com Deus e o amor do homem para com Deus fosse verdadeiro, ele teria que colocar uma porta de fuga. Porque o homem poderia dizer assim, ó, eu não quero ficar nesse jardim mais. Eu não quero ficar aqui com o Senhor. Eu quero ir embora. Então ele tinha essa decisão. Todo jardim, todo paraíso que não tem uma porta de fuga, não é paraíso, é prisão. Glória a Deus. Irmão? É bem forte. Isso prova o livre-arbítrio. Olha aí, eu coloquei no próximo parágrafo. Para que a relação com Deus fosse real e o nosso amor por Ele fosse verdadeiro, deveria haver uma possibilidade de o homem dizer para Deus: eu não quero estar aqui. Eu não te amo, não aceito o senhorio e não quero ficar aqui. Não aceito a sua provisão. Não é assim que acontece quando o filho rebelde não aceita a provisão do pai e da mãe? Eu não quero mais estar aqui. E a porta de saída do paraíso era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se não tivesse uma porta de saída, o paraíso deixaria de ser paraíso e se tornaria em uma prisão. Paraíso sem porta de saída é prisão. Comer das árvores do jardim era uma ordem e não uma opção. E não comer delas era tão pecado como comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém, irmãos? Hoje nós vamos finalizar por aqui. Quando a gente entende isso aí, a coisa é mudada. Já deu o nosso horário.
Alguma dúvida? Os irmãos estão felizes, estão satisfeitos? Amém. Aprendeu? Glória a Deus. Quando eu tomei assim, que eu trabalhei à noite. Tranquilo. E trabalhei durante o dia também. Certinho, tranquilo. Irmãos, não se preocupe. Algumas coisas, por exemplo, que eu falei aqui de dano na segunda morte, que ainda não pegou. Tudo isso a gente vai explicar gradativamente na apostila, provando como nós provamos aqui até nesse momento. Não precisa se preocupar. Não estou entendendo, não estou aprendendo. Você vai entender. Muitas coisas foram construídas em nós que nesse primeiro momento precisa ser desconstruído para depois ser construído novamente. Isso se chama disrupção. Disrupção. Desconstruir para construir. Então tem coisa que veio primeiro, aí você tende a ter como certo. E isso muitas vezes te bloqueia. Mas então, o que eu preciso fazer? Eu preciso desconstruir muita coisa que foi construída desde o início da conversão. Só para aí eu começar a construir coisas novas. Então não se preocupe. Esse primeiro momento vai ser um momento de desconstrução. Às vezes você pode ficar irado, irritado, não concordar. Não tem problema, porque o Tiago vai dizer assim: receber a palavra com mansidão, porque ela é capaz de salvar as vossas almas. Sobre essa questão Pode eu me falar. sinto privilegiado, porque já cheguei na igreja certa, né? Com as pessoas certas, com Glória a os Deus. certos, né? Bem, irmãos. Meus irmãos, nós vamos estar conversando. Deus abençoe a cada um dos irmãos, né? Em nome do Senhor Jesus, quero dizer a vocês, todos são bem-vindos nessa escola bíblica. A gente está aprendendo o que me fez desenvolver na teologia foi quando eu ouvi a primeira vez que eu entrei numa sala de aula para estudar teologia. Foi essa palavra que o Mateus falou por último. Quando eu sentei, a primeira palavra que o professor falou foi essa: temos que desconstruir tudo aquilo que foi construído em nossa mente de forma que não traz uma edificação, que não traz a correta forma da palavra de Deus. Então você vai começar a desconstruir aquilo dali. Aí foi aonde eu fui me agarrando com a teologia, porque eu fui vendo o fundamento que eu nem sabia. Theo é Deus. Muitos condenam. Estudar teologia vai desviar. Theo é Deus. Logia é estudo da criação daquilo que Deus criou, que Deus formou, que Deus fez. Então eu estou fazendo teologia, eu estou direcionado por Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos agora orar, vamos encerrar. O Danilo, que é muito bem-vindo. Amém. Danilo, não é brincadeira. Antes que tu nascesse, Deus já te escolheu para pastor. E ainda não é nem diácono pelo tempo, né? Não é nem diácono. Agora essa semana chegou um pastor aqui em casa e congregou comigo um bocado de tempo, quase 6 anos. Ele chegou, ele era presbítero. Na hora que ele chegou, Deus me mostrou que tinham chamado ele para pastor. E eu falei para ele, presbítero, te prepara que tu vai ser pastor poucos dias. Ele falou para mim que ele pensava que eu estava falando, era com brincadeira, porque eu falo rindo. Né? Eu falo rindo. Né? Aí agora, eu levei ele a evangelista quando ele estava comigo. Levei ele a evangelista. E agora ele já é pastor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, já foi ordenado a pastor. Oramos? Querido Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo amor, pela bondade e pela graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, queremos te dar graça por esta palavra. Meu Deus, por a formação da tua palavra em nosso espírito e na nossa alma. Muito obrigado, Senhor. Que cada um de nós, meu Deus, possamos entender a tua palavra,
para que nós venhamos desfrutar do sabor, da alegria, do conhecimento e da vida que ela nos dá. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém?